Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Inteiro Teor. Vamos abordar questões envolvendo a Previdência Social. Além de decisões, acompanhe o projeto que está colocando em dia as perícias judiciais. É já, não sai daí. Justiça Federal realiza mutirão de perícias para avaliar casos de negativas na concessão de benefícios pelo INSS. TRF1 entende que restrição pelo INSS do número de pedidos apresentados por advogados nas agências viola o princípio do livre exercício da advocacia. E no quadro Inteiro Teor Notícias, acompanhe decisões sobre questões previdenciárias. Fique com a gente! Quarentena, lockdown, a necessidade de distanciamento social por causa da pandemia paralisou diversos serviços, inclusive no âmbito da justiça. Uma das atividades prejudicadas foi a realização das perícias judiciais. E como é nesse contato que os peritos analisam os casos em que o INSS nega a concessão de benefícios, esse atraso vinha prejudicando a comprovação pelo segurado da incapacidade para o trabalho. Por isso, na Seção Judiciária do Distrito Federal, surgiu a ideia de promover um mutirão para reagendar as perícias não realizadas no início da pandemia. Na reportagem de Ana Paula Souza, você confere como isso vem sendo feito, seguindo os protocolos de segurança. A gente tem passado por algumas dificuldades em relação à pandemia, financeiras, e muito bom que essa perícia foi agendada para que a gente possa ter êxito nesse processo, que é tão importante para a nossa família. Jonathan veio acompanhar a mãe, a dona Adília Marques. Ela foi uma das pessoas que teve a perícia agendada e conseguiu ser atendida de forma segura. A auxiliar de serviços gerais, de 48 anos, enfrenta problemas de saúde devido a uma hérnia que lesionou a coluna e dificulta sua locomoção. A gente já está esperando o processo há algum tempo e hoje veio essa data para que ela pudesse ser atendida para poder realizar essa perícia. Que ela consiga ter êxito nesse processo, porque ela está precisando do benefício para a gente continuar nossas atividades do dia a dia, medicação e várias coisas que ela precisa adquirir com esse benefício sendo aprovado. Foi para garantir a retomada do trabalho e o atendimento seguro a pessoas como Dona Adília que o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal traçou estratégias para que a pandemia não atrapalhasse mais a realização de perícias judiciais, suspensas desde março de 2020. O serviço é direcionado a quem teve o benefício negado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e precisa demonstrar na Justiça sua incapacidade para o trabalho e conseguir receber um auxílio-doença, por exemplo. Antes da pandemia, as pessoas que vinham à Justiça Federal de Brasília para realizar uma perícia judicial ficavam esperando por atendimento aqui nesse lugar, um local fechado em que as cadeiras estão muito próximas. Mas para manter os protocolos de segurança, como o distanciamento social, o órgão precisou se reorganizar. A partir de um esforço conjunto da Seção Judiciária do DF e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o Núcleo de Apoio à Coordenação do Juizado Especial pôde organizar um mutirão de perícias e conseguiu retomar esse trabalho em outubro de 2020. Uma estrutura foi montada para que as pessoas não fiquem mais próximas umas das outras, enquanto esperam por atendimento. Logo na entrada do prédio da Justiça Federal, uma pia foi colocada para ajudar na higienização das mãos antes da triagem. Agora, as pessoas aguardam em local aberto e arejado, mantendo o distanciamento. Na antessala, que fica perto dos consultórios onde são realizadas as perícias, só entram 2 pessoas por vez. Por conta da natureza dos benefícios, por incapacidade, benefícios assistenciais, e a gente sabe que os fatores econômicos pesaram muito neste contexto histórico. Então foram milhares e milhares de perícias. A gente precisava, então, dentro dos limites e das restrições protocolares inerentes à pandemia, fazer um número maior possível de perícias. E o esforço deu certo.
De outubro a dezembro de 2020, o núcleo conseguiu agendar 3.583 perícias, sendo que 2.597 foram realizadas na central do Juizado Especial Federal e 1.256 agendadas nas clínicas particulares dos médicos peritos cadastrados na Justiça Federal. Já em 2021, no primeiro semestre, foram quase 7.000 perícias agendadas e finalizadas. A ortopedia foi a especialidade mais procurada, com 3.441 agendamentos. Foram mais de 4.000 perícias só no período de reabertura da Justiça. 4.000 perícias é muita coisa. Então, nós temos a solidariedade no sentido jurídico, no sentido mais estrito, que norteia algumas políticas públicas, especialmente da Previdência Social, da Ciência Social, mas a solidariedade também como um dever ético de cada ser humano. Principalmente no juizado, a gente é muito preocupado com essa questão, né, da cidadania, da pessoa ter condições de ter uma dignidade, né? E aqui, esse fato da pessoa conseguir vir aqui, realizar sua perícia, ter toda uma estrutura assim, voltada para o periciando, né? Então é uma coisa que é muito gratificante, entendeu? É muito bom você saber que você está atuando e que você está conseguindo fazer alguma coisa pelo cidadão. Iniciativas como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir: Justiça entende que restrição ao número de pedidos apresentados por advogados em agências do INSS viola o livre exercício da advocacia. E no quadro Inteiro Teor Notícias, acompanhe decisões da Justiça Federal sobre questões previdenciárias. É já, aqui no Inteiro Teor. A Constituição Federal deixa claro que os advogados são indispensáveis à administração da justiça e que, sendo assim, devem ter prerrogativas que garantam o melhor exercício da profissão. Uma delas é o acesso facilitado a órgãos públicos como o INSS. Por isso, quando regras administrativas do órgão pretendem restringir esse acesso, a Justiça pode e deve ser acionada. Foi o que aconteceu na história contada na nossa próxima reportagem. Advogado há 12 anos, Osvaldo atua na área previdenciária e passou a enfrentar problemas nas agências do INSS de Montes Claros, em Minas Gerais, em 2014, quando se deparou com uma restrição. Tal restrição atrapalhava muito a atuação do advogado, já que éramos obrigados a ficar por horas nas filas das agências do INSS para, ao final, estarmos restringidos a protocolarmos apenas um requerimento ou a termos acesso a apenas um processo. Osvaldo decidiu questionar a limitação na justiça. A restrição imposta pelo INSS fere o livre exercício da advocacia. Primeiro porque limitava o advogado a ter uma carteira pequena de clientes, já que não poderia requerer mais de um benefício ou realizar mais de um protocolo por dia perante as agências do INSS. Além de tudo, também não obedecia aos ditames do Estatuto da Advocacia, que garante o livre acesso do advogado e aos processos, sejam judiciais ou administrativos, perante qualquer órgão público. Já em primeira instância, a Justiça Federal determinou ao INSS que parasse de limitar o número de requerimentos dos advogados. A autarquia recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, alegando que os procedimentos adotados nas agências estão previstos em instrução normativa e não ofendem nenhuma das prerrogativas dos advogados. Mas a quinta turma confirmou o entendimento de que a restrição viola o livre exercício profissional e as prerrogativas da advocacia. O colegiado destacou que o artigo 133 da Constituição Federal estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. A quinta turma também citou o Estatuto da OAB, que garante acesso livre ao profissional para praticar ato ou colher prova ou informação útil e ser atendido em recinto onde funcione repartição judicial ou outro serviço público.
Todos os dias, questões previdenciárias são analisadas e solucionadas pela Justiça Federal. Confira uma pequena amostra agora no quadro Inteiro Teor Notícias. Olá! O TRF da Primeira Região garantiu a um trabalhador rural com visão monocular o direito à aposentadoria por invalidez, por considerar que ele se enquadra na categoria especial do Regime Geral da Previdência Social. O INSS negou o benefício, alegando que o segurado não preenchia os requisitos legais, mas a primeira turma considerou que o laudo pericial comprova que o autor sofre de cegueira do olho esquerdo e que o quadro, que é irreversível, o incapacita parcial e permanentemente para o trabalho no campo. E a segunda turma do TRF1 negou a apelação da filha de um servidor público falecido que recebia pensão pela morte do pai e teve o benefício cancelado em 2018 após oficializar união estável com o companheiro. A cidadã alegou que o ato que cassou seu direito é ilegal porque a lei não prevê a união estável como hipótese de perda da pensão e que apenas o casamento poderia interromper o benefício. Mas o colegiado destacou que a Lei 3.373, de 58, prevê como requisito que a pensionista se mantenha solteira. Além disso, ressaltou que a Constituição reconhece a união estável como entidade familiar e que o Supremo Tribunal Federal equiparou a união estável ao casamento para diversos fins. Sendo assim, considerou que não há ilegalidade ou vício na decisão do INSS que determinou o fim do benefício. A mesma segunda turma negou o pedido de um segurado para que o seu benefício previdenciário fosse reajustado tomando por base os novos tetos estabelecidos pelas emendas constitucionais 20 de 1998 e 41 de 2003. O apelante alegou que, segundo a jurisprudência dos tribunais e do STF, esses novos tetos devem ser aplicados, inclusive, aos benefícios estabelecidos antes de sua vigência. No entanto, ao examinar o caso concreto, o desembargador César Jataí entendeu que o segurado não faz jus ao reajuste, tendo em vista que o seu salário-benefício foi definido pela média dos salários de contribuição, não tendo sido limitado pelo teto previdenciário vigente à época. Até o próximo Inteiro Teor Notícias. A gente se vê aqui na TV na próxima semana, mas continue ligado com a gente no nosso portal e nas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Tchau!